Fubuki descia no elevador subterrâneo da Associação de Heróis. Ao lado dela estava sua equipe Saitama. Eles chegam até a cela de Psychos, vendo alguns executivos da associação e um homem misterioso. Eles reconhecem a Nevasca Infernal e seu grupo. Saitama perguntava quem eram esses caras, e Fubuki ordena que todos saiam dali imediatamente. O QG adicionou Psychos à lista de prisioneiros hoje de manhã. Essa informação é acessível para qualquer herói profissional, e caso Tatsumaki veja isso, podem ter certeza que ela virá acabar com Psychos. Nesse momento vemos a Tornado do Terror descendo em alta velocidade do céu em direção à Associação de Heróis. O teto do subterrâneo começa a rachar, e nesse instante Saitama diz que entendeu, então essa é a pessoa que está por trás da destruição de sua casa. Tatsumaki invade aquele local, deixando os executivos em pânico. A heroína de classe S pergunta por que Psychos ainda estava viva e utiliza sua telecinese para esmagá-la com os destroços. Porém, repentinamente, tanto Fubuki quanto o Homem Misterioso utilizam seus poderes para criar uma barreira em volta da vilã, salvando assim Psychos. Porém, Tatsumaki chama o homem de intruso e utiliza seus poderes para jogá-lo contra a parede. Fubuki pede para os executivos fugirem dali. Ela e seu grupo irão segurar sua irmã. Tatsumaki então pergunta: o que você está tentando fazer, Fubuki? Vai tentar proteger esse monstro? Sofreu lavagem cerebral ou sei lá o que? Nesse instante, Fubuki se lembra de uma conversa que teve com a sua irmã. Tatsumaki diz que Tsukuyomi é a organização de pesquisas psíquicas que a aprisionou e fez de cobaia no passado, e eles estariam atrás de Psychos. Apesar dela ser um monstro, nem em sonho eu vou entregar alguém para aqueles miseráveis. Eu vou fazer uma cena e quero sua ajuda. Fubuki percebe que sua irmã queria proteger Psychos, então ao que parece, todo aquele confronto seria uma encenação. Porém, nesse instante, o membro misterioso de Tsukuyomi quebra as câmeras e nocauteia os executivos. Ele se levanta dizendo: que conveniente, vocês irmãs serão excelentes presentes extras. Tatsumaki diz que ao que parece houve um progresso no desenvolvimento dos paranormais artificiais. E Fubuki percebe que aquele cara era forte. Saitama nesse momento dizia: ei, eu vim aqui dar uma palavrinha com quem destruiu a minha casa, mas vocês não têm um pingo de arrependimento. Tudo o que vocês paranormais fazem é destruir as coisas. Fubuki nesse momento diz: que bom que eu te trouxe, eu vejo uma força imensa em você. Apesar de estar se fazendo de desentendido, acho que foi você quem derrotou o Garou. Saitama diz que não se lembrava mesmo sobre isso, e Fubuki revela que ela também lutou contra Garou, e sabe que Garou atingiu um ápice e ascendeu. Sendo alguém que o derrotou, você também deve ter ascendido. Como alguém que abriu mão dessas coisas, eu consigo fazer essa distinção. Tatsumaki e o Tsukuyomi lutavam com seus poderes mentais, e nesse instante, uma grande cratera se abre no chão. Sendo assim, Saitama acaba caindo no subsolo, antes que Fubuki pudesse protegê-lo. Aquela vala se fecha. E então vemos que no andar de baixo estavam aprisionados vários monstros que diziam: primeiro a energia das nossas celas é cortada, e agora nos jogam uma refeição. Deve ter sido um acidente enorme. Vamos degustar um aperitivo antes de fugir e matar todas as pessoas que moram aqui. Aquele era um andar de contenção de monstros nível demônio. Saitama, olhando aquilo, dizia: mas que droga é essa? Estão mantendo monstros como bichos de estimação aqui no meio do QG dos heróis? Se é assim, então acho que não tem problema eu ficar com um cachorro onde eu moro. Vemos Tatsumaki, a heroína número 2 da classe S, exalando toda a sua energia psíquica. Ao seu lado estava a vilã Psychos, desacordada e amarrada em uma cadeira. E à sua frente temos o novo vilão apresentado recentemente, um homem que tem poderes psíquicos e foi criado pelo grupo Tsukuyomi, uma organização criminosa, a mesma organização que manteve Tatsumaki e Fubuki reféns em sua infância. O vilão tentava utilizar todo o seu poder para conter Tatsumaki e dizia: agora eu entendi, se tratando de potência telecinética, eu estou em uma pequena desvantagem.
Tatsumaki, sem demonstrar nenhum esforço, respondia: achou que tinha alguma chance nesse nível? Coitado de você, cobaia. O inimigo diz que Tatsumaki não precisava rebaixá-lo tanto, e enquanto isso, Fubuki tentava reabrir com seus poderes a fenda no chão, onde Saitama caiu. De repente, Fubuki perde seus sentidos. O vilão diz que isso foi por sua culpa. Essa era uma cápsula cheia de remédios para dormir, que rompe ao seu sinal telecinético, e pergunta como seria romper agora uma cápsula de veneno. Colocar uma dessas nos suplementos diários de beleza de Fubuki foi tarefa bem fácil. Fubuki tentava se comunicar ainda, porém Tatsumaki fica furiosa. Ela acredita que deve ter um traidor no grupo Nevasca. Ela distancia Fubuki de seus subordinados e dizia: um espião da Tsukuyomi está na fábrica, na distribuidora, ou está fingindo ser um de seus amiguinhos, Fubuki. O vilão da Tsukuyomi diz para Tatsumaki não resistir. A Tornado do Terror diminuiu a sua energia telepática e o homem diz: você é uma boa ouvinte, agora vou te deixar mais fácil de levar. Com seu poder telecinético, ele começa a dobrar o corpo de Tatsumaki, enquanto dizia: como você pode ter poderes sobrenaturais e não saber disso? Bom, não é nenhuma surpresa que psíquicos naturais não tenham muito equilíbrio. Eles não têm harmonia. Fubuki fica preocupada com sua irmã, enquanto o homem diz que psíquicos naturais são uma espécie defeituosa que precisa ser extinta. Com seus poderes, o homem também abre a cela de contenção de monstros nível demônio. Um grande número de monstros de nível demônio então escapou graças a problemas mecânicos. Se tudo o que resta no lugar forem fezes de monstros e carnes mastigada de um número indeterminado de pessoas, ninguém questionaria a morte das irmãs bruxas, pelo menos não tão cedo. Assim como Tatsumaki temia aconteceu, havia um infiltrado no grupo Nevasca. Ele era um novato da classe B e flutuava com seus poderes telecinéticos ao lado do Tsukuyomi, Psychos, Fubuki e Tatsumaki. A cela dos monstros de nível de desastre dragão é desativada e os membros do grupo Nevasca entram em desespero. Fechem as celas rápido, a saída não abre. De repente eles ouvem um barulho aterrorizante. A grande maioria deles estava chorando de medo, porém de repente, ao olharem para trás, avistam um mar de sangue saindo da cela. E entre pedaços de monstros, vemos o herói careca Saitama, que estava ileso. Os vilões da Tsukuyomi ficam surpresos. Fubuki também estava aliviada ao ver Saitama, e Tatsumaki rapidamente se recompõe, dizendo que achou: Fubuki, isso vai doer um pouco, mas considere um castigo por ignorar os meus avisos. O Tsukuyomi tenta estourar a cápsula de veneno no corpo de Fubuki, porém ela não estava reagindo. O que Tatsumaki fez foi torcer a cápsula com tudo o que havia dentro, no formato de uma agulha mais fina que um fio de cabelo. Tatsumaki diz que, copiando a frequência dos sinais telecinéticos do inimigo, conseguiu achar tudo o que estava reagindo a ele. Tatsumaki retira do corpo de Fubuki o veneno em forma de agulha e dispara diretamente no inimigo. O homem ainda tenta se defender, porém suas mãos e seu olho acabam sendo perfurados. Tatsumaki dizia: poxa, você não morreu instantaneamente, você tem algum tipo de resistência? Depois disso, eu vou arrancar tudo o que você sabe da Tsukuyomi. De repente o teto começa a desabar. Tatsumaki puxa todos os escombros na direção do inimigo, formando uma espécie de esfera em forma de rocha. O infiltrado do grupo Nevasca tenta escapar, porém Tatsumaki, com sua telecinese, joga ele na parede e depois consegue aterrissar em segurança tanto ela quanto sua irmã e Psychos. Tatsumaki derrotou o vilão da Tsukuyomi e aprisionou o homem dentro da esfera de escombros. Todos ficam surpresos. Vemos uma cena extremamente grotesca, com restos de monstros gigantes e muito sangue de um lado, tendo Saitama como causador de tudo isso, e uma sala completamente destruída, sendo a antiga cela de Psychos. Os membros do grupo Nevasca ficam preocupados e rapidamente se aproximam de Fubuki. Eles perguntavam: mas o que foi aquilo? Você trouxe a gente sem dar motivo, e nós quase morremos. O que é Tsukuyomi? Quem eram aqueles paranormais? Porque alguém que faz negócios com executivos da associação nos atacou. Nesse momento Tatsumaki grita, dizendo que para eles calarem a boca. Isso não tem nada a ver com nenhum de vocês. Sumam daqui. Eu não te falei, Fubuki. Se envolver com essa ralé só vai permitir que o inimigo se aproveite de você, como acabou de acontecer.
corte relações com seus inimigos. Dessa vez os vilões entregaram o jogo, mas seria um saco se você os deixassem usar seu ponto fraco desse jeito de novo. Em pensamentos, Tatsumaki parecia cansada e dizia que não consegue proteger a todos. E o grupo Nevasca, em desespero, tenta se explicar. Calma, senhorita Tatsumaki, espere só um pouco. Se você ao menos explicar a situação, nós podemos tomar medidas contra o inimigo e nos preparar melhor da próxima vez. Por favor, nos deixe trabalhar sob as ordens da sua irmã. Tatsumaki então responde: é por causa da estupidez de vocês que a vida da sua líder foi posta em risco. Como podem dizer uma porcaria dessas? A Fubuki não precisa mais de vocês, e sendo sincera, vocês são todos uns estorvos. Se nenhum de vocês vai cortar relações, eu corto por vocês. Eu vou matar vocês o bastante para não morrerem de vez, o bastante para que nunca mais trabalhem como heróis de novo. Fubuki estava enfraquecida, e o máximo que conseguia fazer era pedir para que sua irmã esperasse. Mas de repente alguém segura a mão de Tatsumaki. Esse é Saitama, o careca de capa. Tatsumaki pergunta para ele o que foi e Saitama responde: mas que saco, viu? Cara de uma, focinho da outra. Você tá indo longe demais para dar sermão na sua irmã, porque é que heróis teriam que se bater. Ela transbordava poder e estava prestes a atacar os membros do grupo Nevasca. Saitama diz para ela se acalmar, porém Tatsumaki ordena que ele saia da frente. Ela tenta usar seus poderes psíquicos, porém Saitama continuava segurando, e a parede atrás do herói é que sofre os impactos do poder de tornado. Saitama dizia: então esse é aquele poder psíquico de quando você mandou os Genos pelos ares. Não é tão diferente dos poderes de Fubuki. Nesse instante, Fubuki diz para que Saitama não cometa o erro de provocar a sua irmã. Enquanto isso, Tatsumaki continuava direcionando seus ataques para o careca de capa, porém nada fazia efeito, e apenas a parede atrás do herói é perfurada por aquele poder, mostrando que a energia paranormal de Tatsumaki fez uma fenda no deserto que estava fora da associação de heróis. Ela continuava utilizando seus poderes em Saitama, porém o máximo que conseguia era fazer Saitama tremer. Tatsumaki, surpresa, dizia em pensamentos: ele está aguentando tudo isso porque não funciona. Qual é a dele? Saitama diz que seus músculos estariam tremendo por conta própria. E Fubuki também fica surpresa, vendo que Saitama conseguia resistir ao poder de sua irmã. Nesse instante, Tatsumaki se pronuncia: bem que eu imaginei que já tinha te visto antes. Você é aquele careca que estava com um ciborgue demoníaco. Então por que tá se metendo nisso? Você também era do grupo Fubuki? Nesse momento, Saitama fica incomodado e chama por Fubuki. Ele diz que vai cuidar da senhora teimosia, então era melhor que Fubuki fosse embora com os outros. Tatsumaki dizia: você está muito íntimo da minha irmãzinha, não acha? Porque, se você não é um subordinado, o que é pra ela? Saitama para pensar um pouco e diz: o que eu sou pra ela não é como se eu fosse um amigo, nem ao menos um companheiro, ou um amigo em comum. Na verdade, eu sou apenas um conhecido. Após ouvir aquilo, Fubuki fica desolada. Saitama não a considera mais do que uma mera conhecida. E ouvindo aquilo, Tatsumaki sorri e diz: por que você ficaria desesperado assim, apenas por uma conhecida? Tanto faz. Se é assim, então eu vou te testar, pra ver se você merece ficar no pé da Fubuki desse jeito. Saitama nervoso perguntava: mas como assim no pé? Ela é que fica me arrastando pra lá e pra cá sem pedir a minha permissão. Tatsumaki, nesse instante, aumenta seus poderes além do limite e uma enorme energia se forma. O grupo Nevasca começa a fugir dali e os tremores são sentidos em todo o condomínio da Associação de Heróis. Os ricaços moradores dali estavam com medo e alguns heróis investigavam o que estaria acontecendo. O elevador para chegar até o local quebrou e parece que alguns clientes estavam fazendo uma visita a algum prisioneiro, ao lado de alguns funcionários e heróis. Foram todos deixados lá embaixo. Enquanto todo o grupo Fubuki tentava fugir, Tatsumaki tenta derrubar Saitama com seu poder. Os subordinados de Fubuki percebem que o subterrâneo estava se distorcendo e Saitama então se lembra que provavelmente foi Tatsumaki que destruiu a sua casa. E então ele diz: você trata a casa dos outros como trapos. Se for para fazer isso, então vamos para fora.
Saitama segura Tatsumaki, então se prepara para assaltar. A heroína fica surpresa e o careca de capa pula para fora daquele lugar. Observando aquilo, Fubuki dizia: Saitama e minha irmã finalmente começaram. De repente, nos andares de cima, alguns heróis perguntam se estava tudo bem e começam o resgate do grupo Fubuki. Alguns monstros de nível lobo, como o Barriga de Chope e o Linguarudo, além do monstro de nível tigre, sendo a capivara devoradora de homens, estavam livres e andavam por aí enquanto falavam. Não tem energia e tá tudo desmoronando. Dá pra ver que eles não esperavam por um terremoto enorme desses. Parece que a sorte finalmente sorriu para nós, até que enfim podemos sair. Linguarudo abre a porta à sua frente e avança com os outros enquanto dizem: seus humanos desgraçados, como se atrevem a trancar a gente em um lugar desses? Nós vamos destruir tudo. Porém, de repente, aqueles 3 monstros fracotes se veem entrando em uma sala cheia de heróis. Diante dessa situação, eles ficam com medo, fecham a porta e vão embora dali. Vemos uma rodovia que leva até a cidade A. Uma família viajava em seu carro e o pai dizia: estamos chegando, finalmente vamos poder ver os apartamentos de heróis que tanto sonhei. 35 anos de financiamento imobiliário é um pequeno preço a se pagar por segurança. Ultimamente, muitos monstros estão à solta. A mãe também dizia: finalmente não vamos mais precisar viver com medo dos monstros. Mal posso esperar para ver a nossa nova casa. O filho daqueles 2 era o que mais estava empolgado e o garoto dizia: heróis profissionais vivem aqui também, tô ansioso para vê-los. Aquela estrada levava até a associação de heróis e a família avista um brilho no céu. Eles pensam que pode ser um pássaro, porém na verdade era Saitama versus Tatsumaki, que estavam saindo em alta velocidade de dentro da associação de heróis. Os dois caem no deserto, porém devido à força que Saitama saltou, eles vão derrapando por todo o solo. Tatsumaki, furiosa, pergunta por quanto tempo o tarado careca iria continuar agarrando ela. E rapidamente, Tornado começa a girar com Saitama no ar. O careca de capa acaba soltando Tatsumaki parcialmente. Ele para de abraçá-la, mas continua segurando seu braço. Tatsumaki tenta se soltar de Saitama a todo o custo, mas nada adiantava. Então ela tem a ideia de batê-lo com toda a força no chão. Apesar de quebrarem todo o solo ao redor, isso não adianta de nada e Saitama continua segurando ela. Tornado perguntava: por que você não tá soltando a minha mão? Por acaso você gosta de mim também? Saitama pergunta se ela seria idiota. Eu só não quero que você fuja e destrua a minha casa. Como sabemos, Saitama acredita que Tatsumaki destruiu seu antigo apartamento na batalha contra Psychos e estava com medo dela fazer o mesmo no condomínio de heróis. Tatsumaki, furiosa, dizia: você só pode estar me zoando, porque eu fugiria de alguém mais fraco do que eu. E nesse instante Saitama solta Tornado, que dizia: até que você não é pouca coisa, sabe? E se eu aumentar só um pouco a força telecinética? Nesse instante Tatsumaki dá um super peteleco na testa de Saitama, jogando o careca de capa para trás com muita força. Porém Saitama se mantém de pé, ele crava os pés no chão e Tatsumaki já previa que o careca de capa não morreria com aquele poder. De repente Saitama fica surpreso, olhando para frente, ele observa Tatsumaki flutuando várias rochas ao seu redor. Ela então gira essas rochas rapidamente à sua volta, formando um poderoso tornado. Saitama, observando aquilo, dizia: nossa, deve ser legal conseguir fazer algo assim. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, vemos o casulo de escombros, feito por Tatsumaki para aprisionar o Esper artificial criado pela organização Tsukuyomi. Os heróis de classe A estavam ao redor, junto com o grupo Fubuki, que explicava tudo o que aconteceu. Porém, de repente, o casulo de destroços começa a se quebrar. E por um buraco no chão, o vilão consegue fugir. O novato espião que estava no grupo Nevasca também vai embora. Eles entram em um carro e fogem em alta velocidade da Associação de Heróis. Descobrimos que o mais poderoso deles se chamava Apollo, que jura se vingar de Tatsumaki da próxima vez que se encontrarem. Ao fundo vemos o tornado criado por Tatsumaki e os dois vilões fogem daquele lugar.
Enquanto isso, a Tornado do Terror arremessava várias rochas na direção de Saitama, porém o nosso herói careca esquivava facilmente de todas elas. Mesmo na velocidade de um tornado, atirando várias rochas por segundo, Tatsumaki não conseguia acertar o seu alvo. Enquanto isso, a equipe de segurança da Associação de Heróis confirma a batalha dos dois como um tremor incomum. Eles acreditavam que seria até mesmo obra de um monstro. Eles pretendem resolver esse problema, porém não tinham heróis o suficiente e perderam contato com o Cavaleiro de Metal. O líder pede para que eles determinem o nível de ameaça desse tremor, e a resposta é que precisariam de um herói Rank S para lidar com isso. Enquanto a equipe de segurança procurava um herói de classe S, vemos a família que estava em seu carro indo para a Associação de Heróis. Eles desviavam das rochas que caíam do céu. O garotinho achava tudo aquilo incrível, porém os pais estavam preocupados com o que estava acontecendo. Utilizando seu binóculo, o menino avista Tatsumaki no centro do tornado gigante e diz para seus pais: "Que legal, a heroína Tatsumaki está lutando contra alguém." Nesse instante vemos que Saitama aproveita as rochas que rodavam em torno de Tatsumaki para que ele possa se aproximar da heroína. Ele salta nas rochas e chega mais perto. O pai daquela família dizia: "Precisamos sair daqui. Para um herói de classe S estar lutando bem perto do QG, devem estar em uma situação bem grave." É uma cena incrível de se ver. Nesse momento, o garotinho pede para seu pai chegar um pouco mais perto. Ele queria ouvir a voz de Tatsumaki. A mãe diz que isso seria impossível. E nesse instante, uma rocha se aproxima em alta velocidade. Quando estava prestes a atingir o carro, Saitama aparece e quebra aquela pedra enorme com apenas um soco. Nervoso, nosso herói dizia: "Ei, calma aí, isso foi perigoso. Preste atenção à sua volta." Tatsumaki, flutuando, transbordava todo o seu poder e dizia: "Insolente, eu sei o que estou fazendo." Nesse momento, ela dispara todas as rochas na direção de Saitama. Observando aquilo, o careca dizia em pensamentos: "Fala sério, nem dá pra ter uma conversa decente. Aqui quase não tem prédios ou pessoas, então por enquanto vou cuidar dela por aqui até ela se cansar." Saitama começa a rebater os destroços, porém de repente percebe que se defendeu de forma errada e um deles estava prestes a atingir novamente aquele carro. Saitama corre para tentar consertar o seu erro, porém antes que pudesse fazer algo, o carro começa a flutuar. A rocha atinge a estrada, porém a família estava a salvo e Tatsumaki, utilizando seu poder, faz aquele carro flutuar e salva a vida de todos. E ela dizia: "Isso foi perigoso, cuidado para onde você joga os escombros, seu careca." Saitama fica furioso e pergunta o que a Nanika tinha falado. Tatsumaki, ao ouvir aquilo, também fica brava e diz: "Do que você me chamou? Agora eu vou mesmo fazer picadinho de você e usar de adubo para plantas." Tatsumaki solta o carro na estrada novamente, e mesmo a família estando em choque, o pai diz que ao menos seu filho conseguiu ouvir a voz da Tornado. Novamente, Tatsumaki começa a girar todas as rochas ao seu redor e lança na direção de Saitama. O careca sai correndo, enquanto o Tornado dizia: "Você é muito desleixado, não posso confiar Fubuki a você assim. Agora fique bem longe da Fubuki." Saitama se esquiva dos ataques, mas ele já estava de saco cheio e em seus pensamentos apenas diz: "Cara, eu quero muito ir pra casa." Tatsumaki, com seus poderes, avança dizendo: "Eu não vou confiar a Fubuki a alguém feito você de jeito nenhum, então sai de perto dela." Saitama, porém, só pensava em voltar para sua casa. Ele suporta o ataque telecinético dos poderes de Tatsumaki, porém o ataque da heroína rasga o casaco de Saitama. Nesse momento, Saitama é jogado para trás, e enquanto estava no ar, o careca de capa é atingido várias vezes pelo poder telepático da heroína número 2. Sendo assim, Saitama, cada vez mais, é lançado para longe, e enquanto isso, no subterrâneo da Associação de Heróis, Fubuki estava ao lado de seus subordinados e dos demais heróis. Em pensamentos, ela se lembrava das palavras de sua irmã para seus subordinados: "Se nenhum de vocês vai cortar relações, eu corto por vocês." Fubuki chega à conclusão de que agora que sua irmã disse isso, com certeza não vai mudar de ideia nunca.
Fubuki estava triste, porém de repente, seus subordinados se aproximam dizendo: "Perdão, senhorita Fubuki, não podemos fazer nada. Nunca mais vamos cometer um erro desses. Então, por favor, pelo menos nos diga como é essa organização de Tsukuyomi." Nesse instante, Fubuki apenas responde que acabou. O grupo Nevasca estava dissolvido. Todos vocês são fracos e totalmente inúteis. Isso quer dizer que vamos seguir caminhos distintos. Não tentem me seguir. Fubuki vai embora dali voando, enquanto deixa seus antigos subordinados para trás, a fim de protegê-los da sua irmã. Na cidade N, somos levados até as docas em um galpão. Vemos várias pessoas caídas no chão e um herói cercado por bandidos, que diziam: "Vocês foram com tudo por aqui, hein? Mas parece que finalmente está cansado, não é, Pluma? Você conseguiu derrubar uma boa parte dos nossos, mas com esses ferimentos não consegue mais fazer aqueles seus golpes aéreos. Mas ei, você é imbecil ou o quê? Caiu feito um patinho nisso. Tudo que a gente precisou fazer foi dizer que tinha uma mulher de refém e ele veio sozinho como prometido. Ele deve ser um idiota mesmo para tentar encarar a gangue que manda na cidade N. A Iron Fist. Se tivessem mais uns 5 heróis de classe A, acho que a gente ia passar mal, mas foi moleza." Últimas palavras. O herói fighter da classe A Rank 34, também conhecido como Pluma, perguntava: "Você jura que não a feriu?" O vilão começa a rir e diz que vai mostrar para o herói, e ele chama Erika a refém, que chega ali sem nenhum arranhão. A mulher revela que enganou o herói esse tempo todo. "Eu sou a mulher do Big Iron, o chefe da Iron Fist. Quando ele soube que você estava atrás dele, me mandou como uma mulher indefesa, tremendo de medo da gangue. Tenho que agradecer por não perceber minha atuação ruim por todo esse tempo que passamos juntos." Eu mal conseguia me segurar para não rir. "Você é tão ridículo que eu não aguento nem te ver." O herói começa a rir e diz que Erika estava certíssima. Certamente ela é uma terrível atriz. Nesse momento é revelado que a mulher estava chorando, e nesse instante o chefe dos vilões aparece dizendo: "Ei, ainda não acabaram com ele? Por que estão demorando tanto assim? Ele está quase morto, eu vou acabar com isso em uma porrada só." Pluma se levanta dizendo que se não tem refém, então ele poderia atacar com tudo. "Preste atenção, Erika. Esse vai ser o meu ápice como um herói." Porém, de repente, Pluma é acertado por trás. Alguém quebra a parede daquele lugar. Esse era Saitama, que foi lançado ali por Tatsumaki. O careca de capa se desculpa e diz para cobrarem o conserto da Tatsumaki. Porém, de repente, ele percebe aquelas pessoas no chão e pede para chamarem uma ambulância. Tatsumaki então se aproxima. Ela e Saitama discutiam. Os vilões suavam frio, com medo da heroína número 2. Eles diziam: "É a Tatsumaki, a Tornado do Terror, a heroína profissional número 2. Esse herói miserável quebrou a promessa dele e chamou heróis para cá. Não tenham medo, um herói classe S sozinho não consegue fazer nada. Vai ser muito bom pra gente se conseguirmos virar esse jogo. Matem os dois." Big Iron então dá um soco na careca do Saitama, e o herói revida lançando o vilão para longe com apenas um soco. O careca de capa queria saber quem eram aquelas pessoas, e Tatsumaki dizia: "Calem a boca, estamos no meio de uma coisa aqui." Rapidamente ela acaba com aquelas pessoas, destruindo também todo aquele galpão, e se aproximando da mulher, o herói Pluma dizia, sumindo como uma tempestade: "Isso é a classe S. Erika, não sinto que você tenha me enganado ou algo do tipo. Você foi coagida quando fez o que fez. Esqueça tudo isso, de agora em diante pode ser livre como você queria." Nesse instante a mulher dizia: "Tornado do Terror, aquela que me libertou, eu preciso mandar uma carta de fã para ela." Pluma em pensamentos dizia: "Tudo foi resolvido, mas eu sinto que fui atropelado. Eu até disse, esse vai ser o meu clímax como um herói. Vou para casa dormir e tentar esquecer que isso aconteceu." Na cidade H vemos um rastro de destruição e um aviso de evacuação devido ao surgimento de um monstro gigante. O nível de desastre desse monstro foi ajustado de demônio para dragão. O monstro destruía tudo em seu caminho.
esse é o rato espetado. A porção leste da Cidade H foi totalmente destruída. Os heróis profissionais, policiais e bombeiros que foram para o local também foram derrotados. Porém, a Associação de Heróis anunciou que o herói classe S Metal Bat estava a caminho. Em casa, a irmã do bastão de metal torcia para que seu irmão mais velho chegue a tempo de salvar a todos. Metal Bat corria dizendo: "A minha gatinha preciosa vai ter filhotes hoje, mas falam que eu sou o único classe S que consegue chegar na Cidade H. Só pode ser piada. Se alguma coisa acontecer com a Tama, eu juro que mato um." Metal Bat chega até o monstro e diz: "Eu fui chamado aqui por sua causa, seu palhaço. Todos os transportes da cidade estavam desativados, então eu tive que correr uma maratona para chegar aqui, seu merda. Eu tô muito puto e vou descontar tudo em você." Porém, de repente, a cabeça do monstro gigante explode. Seu corpo cai sobre os prédios ao redor. Isso acontece porque Saitama foi lançado por Tatsumaki em uma alta velocidade, perfurando assim a cabeça do monstro. Metal Bat então observa a batalha daqueles dois, que estavam destruindo vários prédios com essa disputa. Saitama dizia: "Eu já falei pra você parar de destruir as coisas, porque acha que fomos para fora por começo de conversa." Metal Bat estava furioso por não ter conseguido descontar a sua raiva, e enquanto tentava se controlar e respirar fundo, ele voltava para sua casa para cuidar de sua gatinha Tama junto de sua irmã. Vemos vários prédios sendo destruídos devido ao confronto de Saitama e Tatsumaki. Em um prédio ao lado, o herói número 1 da classe A aparece. Máscara Doce se perguntava o que estava acontecendo. Saitama nervoso dizia para Tatsumaki: "Ei, a gente se afastou demais de onde estávamos, temos que voltar." A Tornado diz que estava bem. Ela olha para o careca e se aproxima. Tatsumaki fica um tempo encarando Saitama, que olhava de volta sem dizer nada. Saitama de repente se vira, dizendo que foi mais fácil do que ele pensou. "Tá bom, então vamos." A associação fica nessa direção. De repente, Tatsumaki muda seu olhar. Ela novamente parte para cima do careca de capa, segurando a cabeça de Saitama e empurrando. Tatsumaki diz que a associação fica para outra direção e arrasta o careca de capa na lateral de um prédio. Tatsumaki diz que vai ajudar Saitama a chegar ao seu destino, porém continuava arrastando a cara do herói no asfalto. Saitama perguntava se aquilo não faria mal para o seu couro cabeludo, porém Tatsumaki fala para ele se calar e percebe que tinha alguém os perseguindo. Em pensamentos, a heroína da classe S dizia: "Para acompanhar algo nesta velocidade, ele deve ser um monstro ou então um herói." Tatsumaki, porém, ao ver o perseguidor, ela não o reconhece, porém esse é um personagem que conhecemos muito bem, o eterno perseguidor de Saitama, o seu stalker, o Ninja Sonic da velocidade do som. Sonic, ao se aproximar, dizia: "Eu sabia que era ele sendo arrastado por aí desse jeito. Não faço ideia do que está acontecendo, mas pra mim tanto faz, já que eu irei por um fim à sua vida." Sonic dispara suas shurikens na direção de Saitama. Essas são shurikens explosivas perseguidoras. Tatsumaki, porém, acelera, mas Sonic diz que despistar aquelas shurikens perseguidoras ultra rápidas era impossível. Mas usando sua habilidade telepática, Tatsumaki para as shurikens no ar e depois faz com que todas elas voltem para o Sonic. O ninja da velocidade do som se assusta. Ele começa a desviar de todas aquelas shurikens. Mesmo ficando um bom tempo se desviando das shurikens, elas não paravam de persegui-lo, até que Sonic pisa no cocô de um cachorro que defecou por ali. Seu pé escorrega e as shurikens explosivas o acertam, causando assim uma enorme explosão. Sonic amaldiçoa Saitama por isso. Mas enquanto isso, Tatsumaki continuava arrastando o careca pela cidade. E quando eles voltam ao deserto próximo da associação, Saitama se livra facilmente da tornado do terror que o segurava. Ele dizia: "Então tá, pode voltar a fazer a sua festa aí." Tatsumaki, furiosa, pergunta se deu para entender que quem estaria sendo testado na verdade era o Saitama. "Já faz um tempo que você está me subestimando, mas não acha que isso é um pouco demais? E se eu for com tudo?" Saitama diz que tudo bem, Tatsumaki poderia ir com tudo. A heroína fica surpresa, mas aceita a proposta. Enquanto isso, no subsolo da Associação de Heróis, alguns heróis diziam: "O pessoal do grupo Fubuki tá um pouco estranho ali."
Como sabemos, o grupo Fubuki foi desfeito por ordens diretas da própria Nevasca Infernal. Eles se perguntavam o que iriam fazer agora e alguns deles começam a tirar o paletó, dizendo: "Tô fora, eu vim para esse grupo porque diziam que até uns fracos poderiam se dar bem, mas não vale a pena." Um a um, os membros do grupo Nevasca vão abandonando a equipe e dizendo seus motivos para deixarem o grupo. Outros reclamavam porque Fubuki não se explicou direito, apesar de estarem prontos para dar tudo para ela traiu sua lealdade. Porém, uma dos membros remanescentes fica irritada com todos culpando Fubuki, e outro diz que a verdade é que todos eles são muito fracos, por isso chegou a esse ponto. Sirius então toma a iniciativa de ir atrás de Fubuki e pede para que os que quiserem se tornar mais fortes o sigam também. E vendo aquilo, Needle Star, um ex-membro do grupo Nevasca, sorri, dizendo que ir atrás de gente nova era a última coisa que o grupo Nevasca deveria pensar. Enquanto isso, na superfície, Fubuki presencia a batalha entre sua irmã Tatsumaki e Saitama. Vários tornados e rochas eram lançados do careca de capa, e vendo aquilo, Fubuki acreditava que sua irmã estaria indo longe demais. De repente, Saitama é arremessado para longe. E dentro do condomínio de heróis, vemos King, que sentia aquele tremor. Ele dizia: "Eu não devia ter vindo jogar, os elevadores desligaram e eu não consigo voltar para casa, porque você nunca está por perto nestas horas, Saitama." De repente, o Saitama, que foi arremessado por Tatsumaki, cai ali. Ele cumprimenta King e pergunta se ele teria ido ali para jogar, era melhor deixar para depois. King pergunta o que Saitama estava fazendo e o careca de capa responde: "Ah, essa tampinha chamada Tatsumaki ou sei lá o que." King se surpreende e de repente percebe Tatsumaki se aproximando em alta velocidade, dizendo que estava ouvindo o que Saitama falou. Ela tenta acertar Saitama com um poderoso chute, porém o herói se esquiva e Tatsumaki continua a sua perseguição. Na segurança da associação de heróis, eles detectam uma leitura de energia enorme. O medidor acaba se quebrando devido à enorme quantidade de poder. Enquanto isso, vemos os heróis da classe A que estavam internados. Ayer sente outro tremor subterrâneo, enquanto Forte dizia: "Se são monstros fora de controle, eu vou lá acabar com eles também." Forte vai para a janela e de repente se assusta. Algo é jogado na parede do prédio. Aquele era Saitama, que foi arremessado ali por Tatsumaki. Forte pergunta o que Saitama estava fazendo ali. E o careca pergunta como estavam os ferimentos de Forte. Era melhor repousar por um tempo. Saitama então salta novamente para a batalha. Forte observa no deserto à frente da associação de heróis uma catástrofe gigantesca, explosões e destruição causadas pela batalha entre Saitama e Tatsumaki. Forte acredita que sua revanche pode ficar para depois. Enquanto isso, os membros remanescentes do grupo Fubuki saem dos portões da associação de heróis. Eles ficam assustados com o que veem bem diante de seus olhos. Era como se o cenário daquela paisagem estivesse mudando drasticamente devido à intensa luta entre dois seres extremamente poderosos. Assustados, os membros do grupo Fubuki diziam: "A senhora Tatsumaki está mesmo indo com tudo, então seguir a senhorita Fubuki é o mesmo que ser marcado por esta besta. O que será que o QG está fazendo? Eles sabem o que está acontecendo aqui, pelo menos." De repente, Tatsumaki voa por cima dos subordinados de sua irmã. Eles tentam se proteger, porém o alvo da tornado do terror era outro. Ela dizia: "Droga, eu acabei me deixando levar e calculei mal os meus limites. Eu que devia estar testando esse cara, mas que fiasco." Até então, Tatsumaki não teve nenhum oponente fora das condições de vida que pudesse a encarar. Para ela, essa luta contra Saitama foi divertida. Ela presumiu que o único oponente nesses requisitos seria o Blast, mas esse homem estranho também a surpreendeu. Tatsumaki então pensa que precisa acabar com aquele confronto rápido. Vemos Saitama então correndo no horizonte, enquanto as rochas abaixo de seus pés se erguiam. Tatsumaki praticamente abriu o deserto para tentar soterrar Saitama. Toda a areia e rochas são jogadas por cima de nosso herói. Tatsumaki olhava aquilo suando frio e por um momento até mesmo pensa que conseguiu, mas de repente escuta um barulho. Com apenas um soco e sem esforço algum, Saitama consegue sair daquele amontoado de terra ileso.
Tatsumaki fica surpresa e se aproxima do careca. Saitama observa que ela enfraqueceu e diz: "Você já tá cambaleando, hein? Não se esforce, poupe suas forças para conversar." Tatsumaki, porém, fica furiosa. Ela manda Saitama calar a sua boca e diz que não precisa de sua preocupação. Com o que resta de seus poderes psíquicos, ela ataca Saitama tentando fazê-lo flutuar. Saitama fica feliz ao sentir seu corpo flutuando, porém Tatsumaki estava fazendo uma força fora do comum para tentar flutuar Saitama um pouco só acima do chão. Em pensamentos, a número 2 da classe S dizia: "Ele é pesado, mas como? Mesmo comigo usando força o bastante para que ele vá para o espaço?" Saitama, vendo a careta feita por Tatsumaki, dizia: "Ei, não fica ranzinhos assim, eu não sou seu inimigo nem nada." Tatsumaki, ainda se esforçando muito, responde: "Cala sua boca, eu não tenho interesse algum em ser amigável com você." Saitama já estava de saco cheio daquilo e diz mais uma vez: "Como eu já falei, você vê as relações humanas superficialmente. Olha só, agora mesmo você está sendo parada pela força de um mero conhecido da Fubuki." Essas palavras afetam gravemente Tatsumaki. Já sem forças, a Tornado do Terror cai de joelhos no chão. E nesse instante uma sombra vem à sua mente. Essa era uma memória de quando ela conheceu o Blast. O herói número 1 dizia: "Quando a hora chegar, não espere que alguém venha te salvar. Então proteja sua família." Após isso, a pequena Tatsumaki diz que precisa buscar a Fubuki. E diferente de Tatsumaki, que vivia em uma jaula da organização Tsukuyomi, Fubuki vivia em um lindo quarto de criança. Tatsumaki quebra a janela com seus poderes e entra naquele lugar. Ela dizia: "Fubuki, sou eu, a sua irmã. Vamos sair daqui juntas." De repente, atrás de Tatsumaki estavam 4 Espers sintéticos, feitos pela Tsukuyomi. Porém, a Tornado acaba com todos eles em um instante. E com sua mão suja de sangue, ela diz para Fubuki: "Venha, sua irmã vai te proteger." Fubuki, sendo apenas uma criança, estava assustada com aquilo, e com seus poderes empurra Tatsumaki para trás. E aquele foi o despertar dos poderes da nevasca infernal. Em pensamentos, Tatsumaki chega à conclusão de que foi ela mesma quem arrastou Fubuki para um destino hostil. "Eu sou a responsável por proteger Fubuki, sem confiar em mais ninguém." Tatsumaki perde sua consciência, e em um sonho ela vê Blast e pergunta: "Blast, então você estava aqui?" O herói número 1 começa a caminhar, e desesperada, Tatsumaki corre atrás dele dizendo: "Espera, não me deixe." O único adulto que libertou a Tatsumaki foi o Blast. Ela tem expectativas enormes nele, e em pensamentos dizia: "Com certeza o Blast vai me respeitar depois que eu ficar forte assim. Com certeza ele vai me ensinar um jeito melhor de levar a vida. Blast, eu me esforcei muito, mas nada dá certo. Eu não quero que todos tenham medo de mim, mas se não tiverem, as coisas vão ser como antes. Blast, o que eu faço?" Nesse instante, Blast olha para trás, porém Tatsumaki não consegue ver o seu rosto, já que dele emanava uma intensa luz. Nesse momento, Tatsumaki acorda e vê a careca de Saitama que refletia a luz do sol. O careca de capa pergunta se ela estava bem, e Tatsumaki se levanta. A heroína fica em silêncio e Saitama quer saber se finalmente acabou aquela luta sem sentido. Ele dizia: "Eu tava tentando manter a sua arruaça onde não tinha ninguém, mas não deu pra te conter. Não sei que tipo de treino se faz para poderes psíquicos, mas você deve treinar pra caramba. É bem impressionante." Tatsumaki então responde: "Eu não preciso de você para me dizer isso." Saitama fica furioso ao ouvir aquilo e fala: "Se já consegue falar essas merdas, então deve estar de boa, né? Então eu vou só falar o que eu tenho pra falar e vou tomar o meu rumo. Paranormal ou sei lá o que, pode viver sua vida como quiser, mas se quiser fazer alvoroço, não quebre as coisas dos outros. Acho que você pode ser uma ótima heroína se cumprir isso." Saitama coloca a mão na cabeça de Tatsumaki, assim como o Blast fez no passado. Ele se despede e segue seu caminho, porém ela grita para que ele espere um pouco mais. De repente, ambos percebem que Fubuki estava logo à frente. E a nevasca das trevas dizia: "Eu deixei meus membros para trás. Como você disse, minha percepção foi ingênua. Eu vou lutar sozinho assim como você."
Tatsumaki diz que essa era uma boa posição, porém os amigos de Fubuki não aceitaram isso. Os remanescentes do grupo Nevasca chegavam até ali, todos se assustam com a aura emanada por Tatsumaki. Eles tremiam perante aquele poder, porém tentam encontrar forças no fundo de seus corações para que ao menos pudessem dizer algo. E de repente ambos gritam: "Por favor, deixe-nos servi-la, senhorita Fubuki, nós vamos ficar mais fortes." Tatsumaki fala que já basta, porém antes que pudesse atacá-los, a própria Fubuki derruba seus subordinados com seus poderes e diz: "Vocês vieram aqui determinados a confrontar a Tornado do Terror. O que esperam fazer se não conseguem nem mesmo se defender dos meus poderes? Levantem." Saitama não entendia o que estava acontecendo. Eles se levantavam e eram derrubados por Fubuki constantemente. Isso não fazia sentido algum para o careca de capa, que perguntava para Tatsumaki: "Por que você só não deixa com eles? Eu não conseguia nem derrotar um monstro nível de Calamidade Lobo antes de começar a treinar os meus músculos. Mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite de cada um." Tatsumaki, após ouvir aquilo, aceita as palavras de Saitama. Ela arrasta a sua irmã dizendo que já deu por hoje. "Eu vim aqui para lidar com a Psychos, mas usei muita energia com coisas desnecessárias. Vou poupar vocês por hoje a pedido desse careca aqui. Mas se acontecer alguma coisa com a Fubuki, eu nunca vou perdoar nenhum de vocês. Tenham isso em mente." Os membros do grupo Nevasca aceitam aquelas ordens. E antes de ir embora, Tatsumaki fala para Saitama: "Você também, o teste ainda não acabou. Quando eu tiver afim, vou te dar outro teste surpresa, então agradeça." Saitama responde que para ele tanto faz, o que deixa a Tornado bem irritada. E observando aquilo, Fubuki dizia: "Minha irmã, ela ouviu o Saitama." E é claro, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.